nossos Tá aí, planos. acompanhamos então parte do discurso, boa parte do discurso do presidente americano Donald Trump na Casa Branca, nesse dia em que o seu segundo mandato completa aí um ano. Ele trouxe principalmente os feitos dele, né, que ele trouxe uma lista do que ele considera efeitos positivos do seu governo nesse primeiro ano, falou sobre diversos temas, de imigrantes, a guerra com o Irã, a tensão com a Groenlândia, falou sobre vários temas. Agora aqui no Expresso Band News, comigo, Andressa Guaraná, e com Lely Leone, a gente vai convidar o Igor Lucena para repercutir, ele que é professor de Relações Internacionais, repercutir o que o Trump falou ao longo desse discurso, alguns dos temas que o presidente americano citou. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Expresso, uma excelente tarde para o senhor. Uma boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o presidente Trump, neste discurso, tentou fazer uma espécie de apanhado de todas as atividades econômicas e sociais que ele fez dentro do governo dele. Ele falou aí de baixas de preços, de petróleo, falou um pouco sobre a questão dos medicamentos, falou sobre a diminuição de criminalidade, falou sobre a melhora na parte econômica, o que há controvérsias em relação a isso, falou também na questão da imigração. E aparentemente, isso mostra que também veio uma pressão de volta, né? A partir dos últimos dias, onde o presidente Trump estava falando sobre a questão da Groenlândia, sobre uma pressão de anexar a Groenlândia, ou invadir a Groenlândia, o mundo inteiro colocou olhos no presidente Trump, lembrando que ele vai ter eleições de midterms ainda este ano. Então, esse discurso parece ser muito forte para a política interna americana e como uma espécie de prestação de contas de todas as ações que ele deu. Agora, isso não significa que dá a ele a possibilidade de fazer todo tipo de atividade, né? Falou também sobre Maria Corina Machado e deu a entender como se ela pudesse vir a ser a nova líder da Venezuela em uma futura administração longe das visões de Maduro. Aparentemente, Trump quer mostrar que existem muitas críticas, mas ele está entregando parte do que ele prometeu na sua campanha eleitoral. Acho que está tentando focar por isso e tirar um pouco o foco de um presidente que está tentando invadir uma outra nação soberana por motivos ainda bastante colocados debaixo do tapete em relação à Groenlândia, que hoje basicamente virou o centro das atenções em todo o mundo. Agora, professor, justamente com Groenlândia no radar, o Trump chegou a falar que ele fez mais do que a OTAN em todo esse tempo que, então, tem a colaboração, né, a aliança militar com os países membros. Ele disse o seguinte, fiz mais pela aliança do que qualquer outra pessoa viva ou morta. E aí ele cita os esforços que ele fez, ampliando defesa e gastos com essa defesa. Queria te ouvir a respeito, porque a gente fala da OTAN justamente também nesse imbróglio entre os Estados Unidos e também Groenlândia. Como é que a gente observa essa fala do Trump e como é que ela pode, enfim, repercutir também internacionalmente, principalmente com os membros da OTAN? Olha, existem dois pontos, né? O presidente Donald Trump, ele pressionou a OTAN para aumentar os seus gastos de defesa. Muitos dos países passam dos 2% pré-estabelecidos pelo bloco, outros vão para 3%, né? Chega a Estônia a passar dos 4%. Então, isso, de uma certa maneira, deu uma razão dos europeus tentarem andar com as próprias pernas. E isso, de alguma maneira, foi visto pelos europeus também como algo positivo. Por mais que essa dependência dos Estados Unidos tenha diminuído, os europeus estão procurando fazer o seu próprio modelo de defesa. Agora, há um outro ponto também, que é uma corrida armamentista. Isso fez com que o mundo inteiro se armasse, né? O Japão voltou a se armar e várias outras nações. Isso faz com que o mundo fique muito menos seguro do que se imagina. Um outro ponto que também é interessante a gente analisar é que o presidente Trump já pretende gastar, como ele disse, mais de $1 trilhão, $1,5 trilhão em defesa. De uma certa maneira, ele quer mostrar que pode ficar os Estados Unidos muito superior à China e Rússia, e que esses dois países provavelmente não têm condições de acompanhar esses níveis de gastos. Para os Estados Unidos, isso sim é uma coisa positiva, porque pode ser estratégico no longo prazo. Para o resto do mundo, faz com que os parceiros da OTAN tenham que gastar muito mais com a sua própria defesa, porque hoje não tem a certeza de defesa dos Estados Unidos. Então, se por um lado o presidente Trump
fez, ainda que indiretamente, um incentivo para a OTAN gastar mais. Por outro, a credibilidade dos Estados Unidos de que, de fato, eles vão honrar os compromissos de defesa mútua está extremamente abalada. Agora, professor, na abertura do seu discurso, né, o presidente americano entregou ali o livro de realizações, ele chamou de 365 dias de governo Trump, as conquistas dele, né, os feitos ao longo desse um ano. O senhor enxerga esse discurso, porque o Trump ele tinha muito um perfil de falar com a bolha dele, que é uma grande bolha, mas é uma bolha de pessoas que apoiam todas essas medidas, desde a imigração até a atuação dele no cenário internacional. Dessa vez, o senhor enxerga um Trump diferente, tentando também sair um pouco dessa bolha, inclusive convencendo essas pessoas fora da bolha, desses feitos que ele fez, dessas questões positivas que ele trouxe para os Estados Unidos, deixando, como ele mesmo diz, no melhor momento da economia dos Estados Unidos? Não há dúvidas de que esse discurso do presidente Trump está sendo para fora da bolha, está sendo para todos os americanos, para uma tentativa de mostrar que há situações positivas dentro do seu governo. E lembrando, por mais que ele tenha avançado com a questão da Venezuela, diminuído sim drasticamente os custos de gasolina, o custo de vida nos Estados Unidos ainda está muito alto. E isso está fazendo o presidente Trump fazer até medidas que eu diria que são heterodoxas ou extremamente populistas, como congelar em 10% o máximo das taxas de cartão de crédito ou obrigar os fornecedores de armas a aumentar seus investimentos nos Estados Unidos, limitar os seus pagamentos de dividendos, né, a aumentar dobrar praticamente a questão do tempo de pagamento de casas, né? Em vez de ser 30 anos, se para 60 anos, seria bastante complexo você pagar 60 anos pagando um imóvel. Então, assim, ele está tentando mostrar para toda a sociedade que tem ações que vão avançar sobre a população americana, mas o custo de vida ainda está muito alto. Viver nos Estados Unidos, os efeitos da pandemia e do governo Biden não se dissiparam. Então, a economia não é algo que é de imediato, e acho que o presidente Trump precisaria de bem mais do que 2 anos para, de fato, tentar reorganizar o nível de vida. Mas o presidente Trump quer fazer isso, entre aspas, na canetada, de uma maneira rápida, direta, radical. E a gente sabe que isso não dá certo. De uma certa maneira, pela primeira vez a gente está vendo uma economia americana seguindo passos de América Latina, passos de tentar fazer a economia no tapetão. E geralmente isso não dá certo. Agora, professor, muito se fala sobre essa iniciativa do Trump de criar um Conselho da Paz, principalmente para a guerra no Oriente Médio, que é uma tentativa de esvaziar a ONU. E sobre a ONU, ele também citou a falta ou a inação da ONU perante conflitos mundiais e uma representatividade que, para ele, né, acaba caindo um pouco com relação a essa influência no mundo. Queria ouvi-lo também a respeito disso e como a gente pode fazer esse contraponto entre iniciativa Conselho de Paz, já com carta convite a vários países, e esse comentário dele sobre a ONU nesse discurso de um ano. Olha, é uma visão muito clara. O presidente Trump, ele despreza a ONU, ele acha que a ONU não tem capacidade operacional, que não resolve problemas, e de uma certa maneira o presidente Trump está correto. A ONU vem durante muito tempo perdendo a sua habilidade, perdendo a sua capacidade de enforcement. O Conselho de Segurança hoje serve aos interesses dos países que têm poder de veto, porque ela não consegue fazer com que a sua vontade seja efetivada, diferentemente da OTAN, que tem forças militares para isso. Então, o que o presidente Trump está fazendo? Ele não tem como dissolver a OTAN, não, a ONU, ele não tem como mudar as regras da ONU, mas ele pode criar a sua própria. Então, o que nós estamos assistindo é que essa ideia desse conselho de paz, começando pela questão da Palestina, uma reconstrução, seria uma ideia de criar um novo órgão, agora liderado e comandado pelos Estados Unidos, que tenha um poder que possa sobrepujar as Nações Unidas e o próprio Conselho de Segurança. É uma visão muito clara, mas muito simplista. Não há regras, não haveria capacidade de decisão, apenas países que são, na visão do presidente Trump, aliados estariam presentes. O próprio Brasil foi convidado, mas é uma situação difícil, porque os países que entrarem neste órgão e não seguirem a cartilha do presidente Trump podem até sofrer mais sanções
em desafiar as visões que o presidente vai querer colocá-lo. Então, acho que por isso o próprio presidente francês Emmanuel Macron declinou dessa proposta, porque ele sim tem encorajamento nas Nações Unidas, em outros órgãos multilaterais. Então, se o presidente Trump não é a favor do multilateralismo, porque ele está criando uma instituição para si só. São questionamentos que vão ficar sendo colocados. Mas é uma tentativa também do presidente Trump de ter mais resultados dentro de um cenário internacional extremamente complexo e que ele tenta a todo tempo conseguir vitórias externas para mostrar para o público interno próximo das eleições. Mas a gente vê o público interno enfrentando dificuldades por algumas dessas decisões dele, a começar pelas taxações que ele fez a vários países. Os empresários, muitas vezes americanos, vieram a público, né, criticar essas ações, porque eles mesmos estão enfrentando essas dificuldades. A população vendo os preços aumentar. Vai muito do que a gente vê de um cenário econômico que ele coloca ali, expõe para o mundo todo nesse discurso, mas que não necessariamente é a realidade que os americanos vivem. Exatamente, o cenário americano do mercado de ações pode estar muito bem, a gente vê as grandes empresas com grandes valuations e a bolsa subindo, mas para o americano médio a situação está muito difícil, os preços estão altos, as empresas estão repassando custos, o próprio resultado das tarifas está sim sendo incorporado no custos de produção. Então, o que o presidente americano fala sobre uma grande visão americana, que está tudo perfeito, não está. É uma visão que ele tenta passar para a sociedade, mas a gente entende que isso tudo se reflete na aprovação. A aprovação do presidente Trump está muito baixa. Em alguns casos, chega a ser 37%. Né? O presidente Trump não vai participar de reeleição, então ele não está preocupado com isso, mas torna a vida de candidatos republicanos nas eleições de midterm extremamente complexas e até no seu sucessor. Então, acho que o presidente Trump fica colocando vários wishful thinkings dentro dessa visão, que a economia está boa, que está tudo indo, nunca teve tão bem, mas na prática, o americano médio está vendo uma inflação de preços que está se corroendo o seu poder de compra. Professor, em uma das falas ele também chegou a citar um ponto que eu interliguei à cultura woke, né, que foi uma agenda cultural que se tornou embate político, principalmente entre democratas e republicanos, onde o Trump se coloca ante essa pauta woke. E queria te ouvir, principalmente quando ele falou com relação a LGBTQIA+, esse grupo também relacionado a transgêneros, gêneros homossexuais. Como é que a gente olha para essa fala do Trump, essa postura que ele sustenta perante uma sociedade que muitas vezes traz não só esse apelo, né, aos governos representantes, mas também principalmente olhando para eleições agora recentes de estados americanos. Nova York mesmo vem com uma disruptura muito grande com o novo prefeito. Isso pode afetar, quem sabe, os republicanos como um todo, principalmente no meio de mandato, como a gente acompanha? Olha, o próprio presidente Trump foi contra essa pauta, que é extremamente defendida pelos democratas, e foi vitorioso. Então, ele está dobrando a aposta em cima disso. Os próprios democratas também reconhecem que não é que eles avançaram, defenderam muito, com pontos essa pauta, mas muitos democratas acreditam que pautas identitárias e de sexualidade ficaram à frente de pautas econômicas e sociais básicas. E isso não poderia ter acontecido, né? Então, muitos dos eleitores médios e independentes terminaram votando em Trump porque não queriam que as pautas principais do governo fossem pautas identitárias, pautas woke. Então, acho que o presidente Trump imagina que parte desses eleitores continua com essa visão e puxa para isso. Não significa que isso é uma realidade, mas isso pode estar ancorado por pesquisas internas. Os democratas, apesar de também demonstrarem apoio por essas pautas e simpatias, também diminuíram o peso, né? O próprio prefeito de Nova York, apesar dele ter feito uma disrupção, ele não é considerado um membro do mainstream partidário, e o partido fica com medo também de ser engolido por essas pautas e não adotar as pautas que são de economia, de redução de impostos, que é basicamente o que o presidente Trump sequestrou dos democratas. Então, de fato, não vai ser simples realocar isso dentro do cenário internacional, mas isso vai sim entrar na pauta dos distritos
principalmente dos distritos democratas em estados como Califórnia e Nova York. Professor, em relação à política anti-imigração, né? Foi um dos primeiros temas abordados pelo presidente americano durante esse discurso, né? Falando, inclusive, fazendo críticas ao ex-presidente Joe Biden, né? Do quanto ele abriu os Estados Unidos para os imigrantes. E aí ele trazendo o que ele chama de benfeitoria em relação a essa política nacionalista de impedir a chegada de imigrantes, de reduzir, né? De endurecer as leis para os imigrantes, muito semelhante ao que alguns países da Europa têm feito também. Vai de encontro aqui de alguns países, não na mesma proporção, mas Alemanha, Portugal, enfim, outros países. Como é que a gente vê esse discurso, esse tema abordado por ele dessa forma, num discurso para o mundo todo que está acompanhando? Olha, eu acho que esse discurso ele vai ter ressonância na Europa de maneira positiva, diferentemente da situação da Groenlândia. Países como Portugal, França, Itália, todos eles estão na mesma maneira, eles entendem que há, e aí é uma análise desses países não, e de políticos dessa área, não uma análise minha, mas haveria uma correlação muito grande entre o aumento da violência nesses países e o aumento da imigração descontrolada, uma imigração sem critérios, e que isso estaria disruptando a maneira de vida desses países. Isso virou pauta de campanha, muito mais para a extrema-direita, e vai continuar a sê-lo. Acho que isso puxa a base republicana de uma maneira muito forte. Agora, tem efeitos controversos. Os Estados Unidos não está conseguindo preencher vagas de empregos de situações de limpadores de vidro, de serviços gerais de limpeza, que geralmente são empregos que pagam bem mais baixo. E se você não consegue pagar salários menores para esses serviços, termina pagando salários maiores para que americanos façam isso e, obviamente, fica mais caro, os custos de produção todos são realocados. Então, esse ponto, o presidente Trump tenta acertar na diminuição de custos sociais ou até mesmo diminuição de violência, mas termina também batendo na economia, o que é muito negativo. Agora, professor, muito se fala sobre as referências de Trump na doutrina Monroe. Tanto que falam-se muito do Trump 2.0, que seria a doutrina Monroe, né? Essa referência dele com James Monroe, com a expansão dos Estados Unidos, não só na América Latina, como foi um exemplo muito claro da ação militar na Venezuela, mas até para todo o globo, quando a gente fala de Rússia e China. Queria te ouvir, é uma tendência do Trump continuar com essa doutrina como base expansionista do seu governo e das suas ideias? Olha, essa doutrina está muito clara no livro de segurança nacional que foi publicado no final do ano passado, né? A ideia da doutrina Monroe original é a liberalização dos países latino-americanos contra as potências europeias, né? Que seria a América para os americanos, que os interesses das potências europeias, antigas metrópoles, não deveriam entrar no continente americano. Agora a situação é diferente, é a América para os Estados Unidos, né? Ou seja, países como China e Rússia, Irã e outros que não são vistos como aliados dos Estados Unidos não podem, na visão dos Estados Unidos, interferir ou influenciar decisões dentro da América Latina, e que os parceiros preferenciais desses países seriam ou devem ser os Estados Unidos. Essa é uma política que veio para ficar, que vai ser utilizada tanto de uma maneira militar, como a gente viu na Venezuela, como de inteligência, com as agências como a NSA ou a CIA, e principalmente do ponto de vista econômico, apoiando países e regimes que têm uma visão muito clara pró-Estados Unidos e pró-Trump, como a Argentina, como o Paraguai, agora como o Panamá. Então, na prática, o que a gente está assistindo é uma mudança de mentalidade, foco na América Latina que não existia. A América Latina ficou à mercê da influência chinesa nos últimos 10 a 15 anos, e agora o presidente Trump volta a exercer um foco, mas não escondido, mas sim aberto e direto. Agora, professor, o quanto essa a narrativa dele de salvador do mundo, de um homem que aplica a paz em alguns lugares, inclusive à frente da ONU, com parceria, à frente da OTAN, né, faz mais do que a OTAN, segundo ele, faz mais do que a ONU, acaba com guerras, mais do que muitas pessoas acabaram em décadas. O quanto essa posição que ele se coloca é abraçada, ou internamente ou externamente?
Olha, essa posição é abraçada internamente pelos partidários do Partido Republicano. Nos Estados Unidos isso é extremamente controverso. O Partido Democrata procura até o seu impeachment. O Partido Democrata já falou abertamente que vai entrar com impeachment se tiver o controle da Câmara e do Senado, e o próprio presidente Trump já chegou a dizer que isso poderia ocorrer. E no mundo hoje o clima é de desconfiança. Essas ações de paz, de negociação, essa obsessão do presidente Trump por ter um Nobel da Paz é visto hoje pelos aliados como os Estados Unidos, você tem que tê-lo como aliado, mas não tem hoje garantias que ele vai continuar sempre sendo um aliado. Até por isso, países como o Canadá e outros já começam a fazer planos de, no 5, 10 anos, de terem menos dependência econômica e tecnológica dos Estados Unidos, fazendo parcerias com outros países. Ou seja, essa política do Trump, que em tese teria para colocar America First, está deixando a América, pelo menos no ponto de vista de estratégia dos seus aliados, mais isolada. Não é à toa que o acordo do Mercosul e União Europeia foi um reflexo disso. Os europeus querem agora fazer um acordo com a Índia, aqui avançam-se a possibilidade de acordos com o Canadá, com o Japão e Reino Unido. Então, essa política dos Estados Unidos, ela está se fechando em si mesma, e ela sim deve cobrar um preço, seja eleitoral, para que haja uma reversão dela, ou seja econômica, diminuindo a capacidade produtiva americana ou até mesmo colocando os custos dos Estados Unidos cada vez maiores. Agora, professor, com relação a essa polêmica, que muita gente interpreta como polêmica, da iniciativa do Trump querer comprar a Groenlândia. Queria também entrar nessa esfera, porque a gente fala de uma iniciativa, principalmente vinda dos Estados Unidos e até aqui do Brasil. Compra de território é algo que sempre existiu na história. Os Estados Unidos comprou, por exemplo, o Alasca da Rússia, comprou a Flórida da Espanha. Enfim, a gente segue acompanhando que, ao longo da história, países cresceram territorialmente com compra de território. O Brasil comprou o Acre da Bolívia, por exemplo. Queria te ouvir, o quão isso pode pesar negativamente ou positivamente, na sua opinião, quanto a essa postura do Trump, quanto a essa investida na Groenlândia? Olha, pesa extremamente negativo. As pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostram que 70% da população é contra a compra dos Estados Unidos, a tentativa comercial de comprar o território dos Estados Unidos, da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. E pior, 90 a 95% dos americanos não querem uma incursão militar, que o Trump continua a ameaçar, e isso coloca os europeus de cabelos em pé na Groenlândia. Então, é algo que pode até ter um sentido de criação do domo de ouro, uma técnica de combate contra navios russos no Mar do Norte, mas para os americanos é completamente fora dos interesses dos Estados Unidos. Desmancharia a Aliança Atlântica, colocaria os Estados Unidos como no mesmo patamar de um agressor internacional como a Rússia ou a China, e isso os americanos não querem ser vistos dessa maneira. Então, o que o presidente Trump coloca, infelizmente, é uma visão dele, talvez de parte da sua administração, mas nitidamente não é a visão do que o público americano quer. Tá certo, professor. Obrigada, viu? Professor Igor Lucena participando aqui do Expresso Band News para ajudar a gente a decifrar Donald Trump nessa coletiva de imprensa, nesse discurso que ele está fazendo sobre os 365 dias do seu governo. Obrigada, bom trabalho para você. Obrigado e uma boa tarde a todos. Valeu.